Olá, vamos para a linha de corte, vamos para o carro-chefe da Walther. O nosso carro-chefe, o Zip Cut, é o nosso produto mais tradicional, junto com o Enduroflex, é o disco que a Walther inovou há mais de 20 anos, aí, em 96, quando a Walther chegou. Foi a primeira empresa a trazer um disco fino, extremamente seguro para atividade de corte. Então você tem no Zip aí um disco de 1.2, mas com uma precisão de corte incrível, possui telas raiadas, isso dissipa mais calor, evita travamento durante o corte. Então um disco que aquece menos, corta mais, com menos risco de travamento. E o Zip, além de ser um disco muito rígido, ele é bem flexível, bem resistente. O Zip Cut, ele ainda possui dentro da linha dele o Zip Cut com seno deprimido, que é uma inovação. Esse seno deprimido aqui, diferente de outros produtos, ele não é feito apenas com o abrasivo dele, ele tem uma calota metálica. Isso me dá uma característica muito resistente. Quando eu faço esse movimento aqui, forçando o disco ao máximo, ele mantém uma resistência aqui muito grande, então o risco de quebra aqui é menor. É ideal para cortes a 180 graus. Quando eu estou cortando nessa posição, se eu pego um disco reto, um disco tipo 1, reto para corte, e faço esse corte nessa posição por uma necessidade, sem perceber eu posso fazer isso aqui com o disco, não sei se está sendo visível essa inclinação, ou para baixo essa inclinação, e isso vai me criar um freio no disco aqui. Então o disco entra no material, e você faz essa aplicação aqui, você acaba criando uma trava aqui, então você tem uma máquina acelerando para cortar e algo freando o disco aqui por conta desse movimento. Isso pode causar uma ruptura no centro. Ruptura no centro não é situação de segurança. Ah, quebrou no centro, é seguro? Não, quebrar é quebrar. Quando o disco quebra no centro aqui, foi um problema de operação e eu preciso corrigir isso. Para essas operações nós temos um disco de seno deprimido que evita muito esse travamento por freio, ele não freia o disco. Então essa calota dá uma resistência maior e me possibilita um corte mais seguro aqui. O risco aqui de quebra é insignificante, próximo ao que você tem no mercado aí de discos retos. Além do disco tipo 1, do disco de seno deprimido, que é o Zip Cut seno deprimido, eu tenho ele na versão com rosca. Então eu posso automaticamente fazer a instalação do disco sem uso de porca. É uma montagem mais rápida, segura e simples. Além desse produto, ainda na característica na família Zip, nós temos o Combo Zip. É um disco com calota metálica, com algumas diferenças. Por exemplo, ele possui 3 telas de segurança. Então é um disco que me possibilita o corte de 20 graus a 90 graus. Eu posso fazer desde um desbaste leve, uma rebarbação, até o corte do disco. Então você tem aí até o corte usando o disco. Você tem aí uma operação de corte e rebarbações com um único produto. Possui 3 telas, calota metálica. Isso garante ao disco aí segurança máxima. Ainda na linha Zip, o Zip Mais Extra é um disco de 1.6, um pouquinho mais espesso que o Zip tradicional. Então você tem um disco aí com um pouquinho mais de espessura para cortes um pouco mais robustos, um corte que não necessite de tanta qualidade, de tanta precisão. Então você tem um disco de maior durabilidade com um pouco mais resistência na sua operação. E ainda na família Zip, nós temos o Zip Alu, ideal para cortes de metais não ferrosos, como alumínio, cobre, latão. Você tem um disco de corte leve, livre, com pouca rebarbação e com alta qualidade. Tem a mesma resistência e segurança da família Zip, também com as telas raiadas, como a família Zip tem. E fazendo parte aí da Walther, com uma característica aí de nome diferente, que é o Tough Cut, ele é próximo ao Zip em qualidade, segurança, resistência. É um disco muito bom, também com as raias aqui, mas é um disco para uso mais leve, chapas mais finas, é um disco para um uso mais geral, mais leve. O Zip Cut me proporciona um uso mais pesado dele. Então, Tough Cut, um excelente produto também. Falando da família de corte, nós temos aí o Zip One de 1 mm e o Combo Zip. O que esses dois discos têm de diferente aqui dos demais? O tamanho deles aqui. Então são discos projetados para cortes na Zip Cutter. É um disco de 6 polegadas. É o único hoje no mercado de 6 polegadas para Zip Cutter. Além disso, a Walther possui a linha de corte de 2 polegadas, 3 polegadas, 4 polegadas, 4,5, 5 polegadas, 7 polegadas, 9 polegadas e para sua Zip Cutter de 6 polegadas. Então um leque de abrasivos bem interessante. Para cada necessidade de corte nós temos um disco. Vamos lá então, a montagem.
Então muita gente tem a dúvida se eu monto do lado desse lado, se eu monto desse lado, qual lado de montar o disco? Vamos lá. O disco é de corte, então se você monta ele desse lado ou se você monta ele desse lado, isso não interfere no corte, porque o corte está aqui. Esse anel que está aqui, o que faz a proteção aqui, na verdade é um anel de centralização, é justamente a parte interna, é a parte que fica em contato com a flange. Então, independente se eu monto ele desse lado ou se eu monto ele desse lado, ele está centralizado. O que está centralizando esse disco à flange é a parte interna do anel. Essa parte que passa aqui, esse anel visível aqui pra gente, ele é só um apoio para que esse anel não caia do disco. Então você vai montar aqui na máquina, verificar a centralização, perfeito. Vai montar o disco. A máquina está desligada, lembrando. Encostou. A chave é usada simplesmente apenas para que você encoste só o disco, não tem que apertar muito, porque a máquina gira apertando. Máquina montada. Tomada. Faça uma verificação se o disco está centralizado, está tudo ok com ele e vamos para o corte. Você tem um disco perfeito, em perfeitas condições, o mínimo de desgaste, fazendo vários cortes aqui. E se acontece algum acidente, se você perde um pouco o controle da máquina, a gente vai mostrar o quanto esse disco, apesar de ser rígido, não ter aqui um corte flambando, ele te corta 90 graus, em situações de acidente ele é muito flexível. Vamos lá? O que acontece com esse disco? Ele vai sendo forçado a abrir as telas, vai se desgastando, mas não quebra. Então você continua tendo um disco cortando, mesmo passando por situações muito extremas. Esse é o zip. Continuando aí a parte de cortes, vamos apresentar o zip alu. Então você tem aqui uma chapa de alumínio. Esse disco é voltado para corte de metais não ferrosos, então ele tem um corte muito mais rápido e com menos rebarba. Ele corta mais livre, até por se tratar de um disco especial para metais não ferrosos. Às vezes o pessoal corta com disco comum, chapa de alumínio. O corte é mais pesado, a geração de rebarba é maior. Isso pode acontecer até mesmo com o nosso disco de corte zip, que corta muito bem, mas também é um corte mais pesado e deixa um pouco mais de rebarba. O zip alu, ele é desenvolvido para metais não ferrosos, então ele vai fazer o corte em alumínio ou qualquer outro material não ferroso, qualquer outro metal não ferroso, de forma mais rápida. Vou fazer uma pequena apresentação aqui com ele então. Vamos pegar aqui um corte com um disco comum.
Então olha a qualidade do corte do Zip Alu, um corte muito mais preciso, um corte com menos rebarba. Se nós olharmos aqui o corte com os outros discos, eles deixaram uma rebarba muito maior. Então o Zip Alu consegue fazer um corte muito mais preciso. E, não sei se perceberam, ele é muito rápido no corte. Você tem um disco aqui com uma qualidade, um material especial voltado para cortes em alumínio ou metais não ferrosos aí, como cobre, latão. Então você tem um disco muito rápido. Aqui vai. Corte muito fino, muito fino e de muita qualidade. Então você tem um corte muito preciso, tá? Com baixa rebarba, de forma rápida e fácil. Isso é um inox L304. Isso aqui. Zip Cutter, aproximadamente 2,4 kg.